E hoje a pauta é baratas, porque eu e Moisés Eli, e a gente imagina que boa parte da nossa audiência, estamos enfrentando um começo de verão polêmico em nossas casas e nossos lares com as baratas. Nilo Cortez, bom dia, prazer tê-lo conosco, um bom ano novo. Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes, bom dia, Moisés. Feliz Ano Novo, eu sempre brinco, dá para dizer Feliz Ano Novo até junho, né? Aí começa o segundo semestre, mas que seja um ano, assim, de realizações, né, para todos os nossos ouvintes. Pois é, tá aí as baratas incomodando, como todos os verões, né? Mas, Nilo, vou começar por aqui, por essa pergunta. Todo verão, mas tem uns que parece estar pior, ou é impressão minha? Depende muito das condições de clima, porque na verdade o que é a barata, ela quer comida, logicamente, água, abrigo, né? Então proteção para ela, né? E a reprodução, né? E aí o calor, umidade é tudo que ela quer. E isso acontece quase sempre no verão, ainda mais quando tem pouca água, vamos dizer assim, né? As fontes de água são pequenas, elas se reproduzem mais ali. Se encheu da água, as coisas fica mais difícil para ela conseguir a reprodução. E a outra é a disposição de alimentos, na medida em que as pessoas não cuidam bem do lixo, da sua casa, ou do terreno vizinho, ou da lixeira na rua, porque tem umas lixeiras aí que tu olha que é tudo que a barata quer, né? Montoado de lixo, aquilo lá vazando, rasgando. E a barata quer, né? E os esgotos, né? Os esgotos da cidade, a boca de lobo, é ali que uma parte, pelo menos, umas espécies de baratas se multiplicam, né? Moisés, tu tá liberado para participar conosco, tá? Ô Moisés, tu sabe que existe mais de 4.000 espécies de barata no mundo? Mas tem duas que atrapalham a nossa vida aqui. Nós vamos se dedicar a essas duas aí, né? Quais são elas, Nilo? É a americana e a lemoazinha, como é conhecido aí, né? E como elas são fisicamente? Tá. A americana é uma barata grande que entra voando pelas janelas ou por baixo de porta. Ela chega a ter 5 centímetros, né? Então essa é a periplaneta americana, conhecida como americana. E essa danada da barata, ela gosta de gordura. Vive em esgoto, bueiro, caixa de gordura, ralos, né? E entra para dentro de casa para se alimentar, se esconder, se multiplicar. E elas vivem de 2 a 3 anos. E o detalhe, ela coloca aquela caixinha ali, aquele estojo que tem ali, aquilo não é o ovo da barata. Aquilo ele é chamado de ooteca. Ali dentro é que estão os ovos. Cada ooteca dessa barata aí tem de 12 a 20 ovos. E ela faz isso no ciclo da vida de 10 a 20 vezes. Então tu vê o poder de multiplicação que tem uma barata, essa a americana aí, né? Que é aquela maior. A maior, a grandona, né? E a outra, que é bem menor, ela tem até o tamanho de 2,5 centímetros, é a Blatella germânica, que é a lemoazinha, como eles chamam aí, né? E essa baratinha, ela vive apenas 9 meses. Mas coloca de 30 a 50 ovos dentro daquele estojinho, a zooteca, pelo menos 5 vezes no ciclo de vida. Se um casal de barata desses, né, vamos dizer assim, começa a se multiplicar e não tem absolutamente nada que interrompa a multiplicação dela, os cálculos que o pessoal fez, que poderíamos ter aí 100.000 baratinhas a partir de um casal. Aí está a dificuldade. Outra, ela vive no mundo há 350 milhões de anos. Ela vem se adaptando, inclusive se adapta a venenos. Ela se adapta ao veneno. Daqui a pouco tu usa o veneno, ela não funciona mais. Ela tem essa história. Nós estamos aqui na face da Terra, 8, 9 milhões? Elas estão a 350. São muito mais adaptáveis que nós. Vamos chamar o Moisés ali para esse bate-papo. Vamos lá, porque é importante o Nilo nos dar uma explicação
na medida que a gente tem diminuído, daqui a pouco, ou recolhido mais o lixo. Eu acho que essa é uma boa alternativa. Tu vai lá, recolhe mais o lixo, ou recolhe pelo menos uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias. Eu acho que em outros momentos a gente recolhe bem menos. Tem uma questão também que muita gente faz, né, Nilo? É aquela questão assim de fechar o ralo. Eu fico com a impressão que a barata vem pelo ralo, ou do banheiro, ou pelo ralo da cozinha, e quando tu vê, aparece uma barata na tua casa. Mas eu quero saber, o que ela prefere? Ela se multiplica no esgoto ou ela se multiplica no lixo? E por que ela procura tanto a casa das pessoas? Ela consegue o abrigo, que ela não tem os inimigos naturais assim da barata, de uma certa forma, a lagartixa, o sapo, né? As aves noturnas, né? Porque ela anda à noite. E elas dentro de casa não tem isso, né? Ainda o pessoal mata as lagartixas. Então ela não tem. E tem contra a comida, ela vem fundamentalmente por comida. Aquela, tu falaste no ralo aí. O ralo, quando o sistema de caixa de gordura, o sistema de fossa não é bem feito, elas se multiplicam lá dentro e vêm pelo cano e sai pelo ralo mesmo. Então, proteger com a tela é uma boa saída. Mas se semanalmente, na hora que está lavando o banheiro, botar uma chaleira de água fervente no ralo, já é o suficiente para terminar, vamos dizer assim, com aquelas baratas por um bom tempo ali. Então, são situações que pode ser feito, né? Botar um pouco de amoníaco na água de limpeza, né, que está limpando o banheiro, aquele negócio, botar nos ralos, também ajuda a espantar ela. E ainda mais quando a fossa for mal feita, né? Aí ela vem pelos canos, não tem jeito. O resto vem pela rua, essa americana, a americana. Ela vem pela rua e entra em casa e aí, né? Criança que come bolacha na sala, no quarto, fica as migalhinhas. Tu passa o aspirador porta, é caprichosa, mas sempre fica naquele cantinho. Sempre fica, né? Sempre fica. Então, fundamentalmente o controle barato é higiene, limpeza. Não estou chamando ninguém de relaxado. Na minha casa eu tenho problema também, eu tenho 5 netos, e eles sabem como é que é. Outra coisa, deixar resto de comida na pia, panela para lavar no outro dia, pratinho. Elas adoram um restinho de cerveja, aquela cerveja choca, sabe? Elas adoram. Aí tu deixa o copo, né, lá seu, do lado do sofá, para tirar no outro dia, esqueceu lá. Restinho de café que fica grudado na colherzinha, que tem café e açúcar, a xicrinha, o pires, né? Lá vem elas. Adoro. Tu deixou um pedaço de carne em cima do balcão, caiu um pedacinho de carne, é tudo que elas querem, né? É tudo que elas querem. Então, essas coisas atraem as baratas. Bom, Nilo, vamos lá, vamos pensar que a gente tem que deixar então lixo recolhido, evitar deixar a louça na pia, passar o aspirador ali naquela migalha de bolacha, mas tem a água quente no ralo, né? Vamos anotando tudo. Mas tem algo mais que a gente possa fazer para até quem sabe repelir esse ingresso das baratas nas nossas casas? Tem. Eu só queria colocar a baratinha germânica, que é aquela 2,5. A pequenininha. A pequenininha. Essas entram e se multiplicam dentro de casa. E elas têm a característica de botar sempre a oteca dela, né, o estojinho, bem nos cantinhos de gaveta, cantinho de armário, sabe? Aquela é bem típico dela. E elas levam muitas vezes isso junto com elas, né? E é uma baratinha pequena, é o terror das indústrias de alimentos. Ela se multiplica violentamente, se esconde em qualquer rachadura que tiver da parede, batente de porta, né? Qualquer espaço que ela consegue entrar, porque ela se achata, o sistema de oxoesqueleto dela ali, ele permite que, né, que vamos dizer, se exprima e passa por baixo de porta com 2 milímetros, ela dá um jeito. Esse é o terror das casas também. Fundamentalmente limpeza, aquela história, e encher os espaços, por exemplo, onde é que elas estão se multiplicando, estão se abrigando. Porque o pessoal fazia o batente de porta e ficava um espaço entre o cimento e a madeira. Ali elas gostam. Existe no mercado, que não é... o pessoal
o pessoal pode... O pessoal pode ver na live, o Nilo está mostrando. É uma espuma que é utilizado na construção civil, tirando o batente da porta e botando essa espuma, passando uma espátula, tu termina com a entrada de qualquer inseto que tiver ali, não tem mais espaço para eles. Não é muito caro, é fácil de aplicar e está aí, está no mercado, é uma coisa que pode ser utilizada aí. Tem várias vai marcas. Vai tirar o espacinho, né, Nilo? Vai tirar o espacinho, ela não consegue mais se esconder. Essa é uma situação. E a outra situação é que tu tem algumas coisas que tu pode fazer dentro de casa, né? Eu sempre digo assim, empresas, área de comércio de alimentos e coisas, eles têm uma legislação que eles devem ter uma equipe com um profissional habilitado, né, responsável técnico, e as empresas de detetização também ser legalizada com responsável técnico e que pode dar aquele... Quando não tem mais como tu fazer dentro de casa, casas antigas e coisas, já tomaram conta, então vai ter que fazer, né? Bom fazer e sair de casa, deixar um tempo a casa vazia, né? Para que aquilo tudo funcione. Mas vamos dizer que a nossa casa, a minha casa eu me incluo aí. Eu tenho cuidado, eu tenho limpeza, tenho história, coisa, mas todo santo dia tentando fazer coisas para repelir. Uma das coisas que a gente faz, saquinho de tule, que eles chamam, né? Com folha de louro. Tu bota dentro do armário, bota dentro da gaveta, elas detestam esse cheiro, né? Então é uma coisa. Nós vamos fazer isso hoje já, folhinha de louro, gente, pelo amor de Deus, nas gavetas. O Nilo trouxe até o Moisés, o saquinho aqui para mostrar, sabe aquele saquinho de tule, que às vezes a gente coloca uma lembrancinha com folhinha de louro. Ou pega, faz daquele do mosquiteiro, sabe? Também faz dá. Um saquinho menor com coisa. Aqui pode também ter folha de eucalipto, mas o eucalipto que eu recomendo é o Citreodor. É aquele eucalipto liso, folhinha bem comprida, cheiroso. A turma conhece o eucalipto cheiroso. Então, pode ser colocado ali também. O alecrim, que é bastante conhecido como tempero aí, isso aqui, numa garrafinha, esse pedaço aqui é o suficiente. Dentro de uma garrafinha com álcool 96, deixa macerar por uns 15 dias e depois coloca naqueles sprayzinhos comum aí, para aplicar nos cantos de gaveta, na coisa. E ela não tolera o cheiro do alecrim. E pode ser colocado até em algodão. Tu bota no algodão e bota o algodão dentro da gaveta. São formas de repelente, né, que pode ser utilizado em casa. Existe também algumas coisas que tem que ser chamada a atenção. Fala, Moi. Fala, Moi. Não, para fazer uma pergunta, o Nilo pode encerrar o raciocínio dele. Eu tenho mais uma questão, porque eu quero fazer uma abordagem em cima daquilo que ele disse. Pode seguir aí, Nilo. Fecha, Nilo. Tem mais uma dica. Tem um produto no mercado, e eu vou mostrar, que é uma marca aí, que o pessoal conhece muito bem, o Cotrine. Só que esse Cotrine aqui, este aqui, é de uso veterinário. É para usar na área de criações, não dentro de casa, né? Então, é uma atenção que a gente chama. Existe no mercado hoje um Cotrine barata. Então, ele foi registrado como dome sanitário. Então, o dome sanitário, vamos dizer assim, é um veneno disfarçado, né? Com outra formulação, com outra concentração. Então, existe, não esse. Se vai ter que usar, usa o outro. Ele vem numa espécie de uma seringa. Tem várias marcas aí no mercado, Deltametrina. Ele vem e é colocado aqui nos cantinhos onde não tem acesso a animais domésticos, crianças, né? Então, o cachorro não pode lá, o gato ir lamber aquele negócio. Então, tem que ser bem protegido, né? Também o tradicional tampinha com 50% de açúcar refinado, com ácido bórico, que não está fácil de encontrar, e o ácido bórico também é agrotóxico, tem que ter cuidado, tem que proteger, ou, que é conhecido, bicarbonato. Isso é comum dentro, né? E também tem a terra de atomácea, que é um pó de alga, que é vendido para armazenagem, né? E isso se encontra, eu acho, que na associação rural, pelo menos uma época eles tinham. Em outras casas comerciais aí da área de agropecuária deve ter. Então, são alternativas que tu pode usar, né? Como
Fala, Moisés. Fala, Moisés. Não, Nilo, é importante porque tu falaste há pouco em uma fossa mal feita e uma graxeira, que é aquele sumidor da água, né, também mal feito. O que é bem feito? Como é que a gente deve planejar uma fossa e uma graxeira? Olha, existe inclusive isso pronto no mercado, já pré-pronto, né? O pedreiro, o construtor civil, ele sabe fazer isso certo. Não é simplesmente um buraco na terra, né? Bota uns tijolinho ali para não desbarrancar. E aí aquela infiltração, aquele sistema lá fica ali, não tem seções de decantação, né? De área de fermentação. Então, existe um jeito, isso até pode ser um assunto para um outro momento aí, né? Existe jeito de fazer corretamente uma fossa. E se entrar na internet, fossas, tem bons exemplos, né? Redondas, quadradas, né? Tu compra ela pronta e só faz o buraco e enterra, né? E fossa bem feita, não simplesmente um buraco com terra né? E aí as baratas vão pelo cano, né? Eles vão por corre água, sim, mas ela caminha por cima, na parte de cima do cano. Nilo, um ouvinte aqui diz pra gente o seguinte, ó. O bom de morar no interior. Eu até já vi barata no mato, mas nunca dentro de casa. Nas áreas rurais, vai ter menos. Sim, até porque tem mais inimigos naturais. A maioria tem gato. Uhum. E o gato não ganha raçãozinha, ele vai ter que se virar, ele vai comer. O gambá come um monte de barata, come escorpião também. Ele é um limpa-tudo, né? Quer dizer, tem gambá, deixa o gambá lá, né? Às vezes você está num lugar não adequado, aí é outra história. Mas ali tem isso, né? Tem isso. Por isso vai ter menos barata. Vai ter menos barata, menos comida à disposição, né? Agora, se for relaxada, aquela turma que atira a comida pela janela para fora, no pátio, aquela história toda, se não vai ter formiga, vai ter a barata ou vai ter o rato, ele vai estar, vamos dizer assim, proporcionando que algum bicho vai atrapalhar a vida daquela família. E fundamentalmente a higiene. Organização e Higiene. Nilo, obrigada pela tua participação aqui nesta segunda-feira, 2 de janeiro, e bora todos juntos combater essas baratas neste verão. Obrigada, Nilo, pela disponibilidade mais uma vez.